Bom dia, irmãs, irmãos. Bom dia. Um dia bonito desse, ficar em casa tem que, tem que ser exortado pelo Senhor, Dia muito lindo. Eu fico pensando, no meio do inverno, como a gente está em julho já, e um dia de sol e calor, Louvado seja, pelo menos para mim, Eu sei que muitos aqui preferem o frio, Não é o meu caso, mas estou muito feliz desse dia tão bonito. Então, vamos retomar a nossa reflexão. A gente está sequencialmente desde janeiro, estudando na fonte direta, que é maravilhoso, o primeiro evangelho, Marcos, Então, a gente tem se dedicado aí, já há alguns meses, nos dedicando aí especialmente às falas de Jesus, tá? Então, Marcos capítulo 8, a gente vai no próximo bloco hoje, na sequência do 11 até o 30, um novo conjunto onde Jesus nos traz alguns, eu tenho chamado de provocações, porque muitas vezes nos habituamos à nossa tradição religiosa, nos distanciando um pouco daquilo que é tão elementar, os ditos de Jesus, que devem ser sempre imitados por nós, afinal somos chamados de cristãos. Marcos capítulo 8, a leitura do verso 11 até o verso 30, onde nós completamos o bloco. Não sei se a gente vai, eu acho que a gente consegue, porque ainda que são vários versículos, mas um conjunto menos difícil, assim vamos dizer, de interpretação. Então, Marcos 8, do 11 ao 30, hábito nosso, vou começar lendo um versículo e cada um de vocês poderá também, a sua escolha, também fazê-lo, lendo um ou dois versos. Amém? Amém. Verso 11, os fariseus chegaram, aliás, como eu disse para vocês domingo, eu iniciei uma Bíblia nova, e essa Bíblia é a nossa tradição, revista e atualizada, você pode conferir aqui. Porém, ela trouxe o português, da última versão, então vai ter um pouquinho de diferença. Eu penso que assim, ela é mais explicativa. Por exemplo, o Arthur, quando lê o texto de Pedro, ainda usa aquela versão antiga dizendo a coroa imarcessível, A palavra imarcessível, quem é que conhece a palavra imarcessível, A não ser pastor. Então ela, nessa tradução, já coloca o significado de imarcessível. Então ela coloca, por exemplo, a palavra murcha, a coroa que não murcha, Se bem que alguns também dizem murcha, o que é murcha, Mas enfim, bem-vindo ao português, Então, verso 11, os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, e tentando-o, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: porque pode esta geração um sinal? Porque pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se lhe dará algum. E deixando-os, tomou a embarcar e foi para o outro lado. Olha, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: veja, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouves, não vos lembrar de quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços nas orelhas? Responderam eles: 12. E quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços foram esses? Responderam: 7. Ao que lhe disse Jesus: não compreendeis ainda? Então chegaram a descansar e lhe trouxeram o cego, rogando-lhe que o sucasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vedes alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa,
recomendando-lhe: não entres na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? Responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Obrigado. Só lembrando aqui a versão de Marcos, esse mesmo episódio, quando Jesus faz essa pergunta, né, e uma pergunta, né, retórica, ou seja, uma pergunta que envolve já na própria pergunta uma explicação de resposta, mas aqueles que vão responder a pergunta feita precisam pensar um pouco mais, né, no que consiste essa pergunta. Então não é uma pergunta tão simples, tá? Então na versão de Mateus há uma explicação mais ampla sobre isso, né? E eu gosto bastante da versão de Mateus, que esta de Marcos não traz. Quem vós dizeis que eu sou? Não é uma pergunta tão simples, porque afinal de contas estavam, vamos dizer, 3 anos juntos. Além do ministério de Jesus, os discípulos de Jesus conheciam ele como família. Nós conhecemos o seu pai, José, a sua mãe, os seus irmãos, seu pai é carpinteiro, ou seja, nós te conhecemos. Como assim você vai perguntar, né, quem estão dizendo que eu sou? Né, o que dizem que eu sou? Né? Então, a versão de Mateus acrescenta uma explicação que eu gosto bastante, que diz o seguinte: olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí diz Jesus, né, continuando para Pedro: bem-aventurado Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas o Espírito de Deus. Então a ideia é de que nesse conjunto aqui a compreensão não deveria ser literal, e é disto que Jesus, ao meu ver, está tratando aqui quando ele faz menção ao sinal e sobretudo ao pão. É isso que a gente vai meditar aqui nesta manhã, tá? Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez e vamos orar? Vou pedir à diaconisa Cleide nos dirija ao Senhor nesta oração, pedindo a Deus que nos dê entendimento, sabedoria, fé e esperança, para com alegria acolhermos a sua santa palavra. Senhor Deus e Pai, muito obrigado a Deus por mais esse dia. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia tão maravilhoso, Senhor, que podemos estar na sua casa para ouvir mais uma porção da sua palavra. Amém. Te peço, Senhor Deus, que o seu Santo Espírito venha abrir nossas mentes, nossos corações, possa estar nos dando, a Deus, entendimento para aprendermos mais uma porção da sua palavra, Deus, e possamos estar colocando em prática no nosso dia a dia, Deus. Fica, Deus, com o pastor também, tudo que ele falar, Senhor Deus, possa ser falado inspirado por ti, Deus. Amém. Em nome do teu Filho Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Eu sempre coloco um tema para, de alguma forma, dirigir a nossa reflexão, né? Então, foi o que dirigiu a minha reflexão, né? Lendo o texto, preparando, e imagino que pode provocar vocês também a mesma expectativa. Então, o título que eu quero compartilhar com vocês é: exigir sinal. Exigir sinal é a declaração pública da troca da fé, que é um mistério, que é o sobrenatural, pela doutrina, tá? Então, exigir sinal é uma declaração pública de que nós estamos trocando a fé, que é algo inexplicável, misterioso, sentimento, mas também racional, ou seja, eu sei em quem tenho crido, disse-nos o apóstolo Paulo, mas ao mesmo tempo a gente muitas vezes, por conta da tradição, da repetição, a gente vai falar disso à noite, né, sobre hábito, da repetição das mesmas coisas, com o tempo a gente vai perdendo a sensibilidade para o mistério, para o novo, e Deus sempre nos traz algo novo, né? O sagrado é isso, né? Dizia um professor que tive que o sagrado é fugidio, né? Ou seja, você nunca tem o controle do sagrado, né? Daí o mistério. Por isso que você tem que sempre voltar à ideia de que eu preciso me preencher de novo. De segunda a domingo muita coisa acontece. Então, quando nós voltamos ao culto, de alguma forma, a expressão de um teólogo, né, falando do tanque vazio, nós viemos encher o tanque. Mas eu encho em casa também, onde quer que eu esteja, na oração, na fé, na esperança, sim, mas a ideia da coletividade, do conjunto, sempre nos reunindo para fazer a mesma coisa. Ocorre que quando a gente faz isso, é difícil não cair na repetição das mesmas coisas, que Paulo mais tarde vai chamar de uma mente cauterizada. Daqui a pouco a gente vai ler o texto, né? Ou seja, uma mente que vai perdendo com o tempo, com o hábito, vai perdendo a sensibilidade para o novo, tá?
E aí, então, quando nós estamos com a nossa mente tão racionalizada, porque nós já aprendemos o que é o sagrado, ou seja, eu já sei o que é Santa Ceia, eu já sei o que é ler a Bíblia, eu já sei o que é orar, eu já sei o que é o louvor, eu já sei o que é, né, cada detalhe que a igreja cuida aqui há 70 anos. Só que o sagrado não se trata de saber, né? O mistério da fé, porque em algum momento Deus vai nos trazer algo novo. E se a gente estiver doutrinada a olhar sempre por algo, para o algo antigo, que é o que nós já conhecemos, abrindo parênteses aqui, na mensagem à noite, já fazendo propaganda para você ver, né? Falando sobre o cérebro preguiçoso, né? Ou seja, a gente tem somos traídos pelo cérebro preguiçoso, porque ele costuma te sugerir sempre aquilo que a gente chama de repetição. Aquilo que você faz no dia a dia, né? À noite eu vou brincar com vocês, já vou dar uma palhinha aqui, né? Você está conversando, de repente ouvindo alguém, sem se perceber você cruza os braços, né? O cérebro te sugeriu isso, porque milhares de vezes, quando você estava conversando, ouvindo alguém, você cruzou os braços. O cérebro vai te sugerir isso, olha, você está ouvindo agora, então você não percebe. Agora, se alguém te provocar, diga, olha, cruza os braços para trás e aqui em cima. Você, como assim? O cérebro fica perdidinho. Então, essa atitude é chamada de córtex cerebral. É o novo. Aqui é o que? É o sistema límbico. Então, ele te provoca a fazer. Pensando isso na religião, muitas vezes nós agimos pelo sistema límbico. Ou seja, não estou nem percebendo o que eu estou fazendo, mas é o hábito religioso. Isso muitas vezes nos fere, né, ou nos tampa, ou tapa os olhos e ouvidos para perceber o novo. E é disto, de que Jesus está falando com os fariseus. Vocês não estão me pedindo um sinal, na verdade vocês estão me tentando, vocês estão me provando, tá? Então, o tema da nossa reflexão é esse. Existe sinal, na minha forma de pensar, é a declaração pública da troca da fé, que sempre nos leva para o novo, né, pela doutrina, ou seja, eu não quero novo, eu vou seguir aqui naquilo que eu já conheço, porque é mais seguro, não quero nada que tenha que me fazer pensar, sair da minha zona de conforto. Portanto, abra comigo um texto semelhante lá em Mateus, capítulo 16, daqui a pouco eu vou distribuir para vocês, como a gente sempre faz, vários textos bíblicos que penso nos ajudarão a afunilar o nosso entendimento sobre esse tema proposto. Mateus 16, ainda todos juntos. Mateus 16, a partir do verso de número 5. Bom, como eu disse para vocês, também há episódio semelhante, só que agora no texto de Mateus ele dá uma explicação mais ampla. Aí você fala, pastor, por que sempre faz isso? Eu costumo brincar, mas dando uma informação importante. Marcos, né, é um bilhete, se você for pensar em evangelho, né? Então, ele foi escrito ali por volta do ano 70, né, depois de Cristo. Portanto, 40 anos depois que Jesus havia ressuscitado. Então, não tinha um evangelho para que a fé, a comunidade primitiva, pudesse guardar, né, para não perder, que memória você sabe que é falha, né? Então, para você registrar, hoje a gente tem os HDs da vida, né, Guilherme? A gente tem ali, né, recursos técnicos, tecnológicos, né, para você guardar imagem e som. Naquela época, óbvio, não tinha isso. Então, pergaminho velho e bom pergaminho. Então, Marcos teve esse propósito, para que a fé primitiva não se perdesse no meio de tantas heresias e coisas novas. Então, vamos guardar a memória de Jesus, né? Então, Marcos é um evangelho meio que bilhete, escrito correndo, né? Os demais, Mateus e Lucas, são mais detalhistas, né? Origem de Jesus, explicam mais cada episódio, então cada um tem aí o seu sentido. Portanto, o mesmo tema sobre o pedido de sinal dos fariseus é um pouco mais explicado em Mateus, por isso estou chamando vocês aí o desafio de conferir o mesmo tema num texto diferente. A partir do 5, Mateus 16. Ora, tendo os discípulos passado para a outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou. Então aqui, Guilherme, vem a questão da pergunta retórica. Ou seja, olha, presta atenção no que vocês estão fazendo.
E eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava? Aí a explicação, a retórica, ele faz a pergunta e já na própria pergunta dá a resposta ou a explicação, né? No 11, olha, como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Poxa vida, há quanto tempo vocês estão comigo? Vocês ainda não perceberam qual é a métrica, ou seja, qual que é ali o sentido do reino de Deus? O sentido do reino de Deus, é Carol, né? O sentido do reino de Deus não são essas coisas que vocês já, de forma racional, já sabem dizer e explicar. O reino de Deus não é religião, não é templo, não é aquilo que você domina. Ou seja, no reino de Deus você não tem o controle. No reino de Deus quem tem o controle é o próprio Deus, Ele está no controle. Então enquanto vocês estão pensando em pão material, 12 cestos, 4.000 pessoas, 5.000 pessoas, 7 cestos, não é desse pão que eu estou falando. Verso 11 diz claramente, vou repetir: como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito desses pães? Vocês estão discutindo entre vocês, caramba, nós não trouxemos pão. Não é essa a questão. Vocês não devem se preocupar com isso, com o pão físico. Na primeira multiplicação, 3 dias pessoas passando fome, não tinham pão. Vocês não recolheram 12 cestos do que sobrou? E depois na segunda, mais outros 7 cestos? Vocês estão preocupados com o pão físico? Pessoas que se preocupam com o pão físico são as mesmas que pedem sinal. Percebe a ligação que Jesus vai fazendo no contexto? Então, verso 12. Então, entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado, não com o fermento usado no pão, Alessandra, né? Que faz, aliás, aqui também, né? Essa direção aqui, não né? fala muito, porque Carlos Ferli e Rose Pampolini né, são fera aí, são profissionais. Profissionais, né? Sabem muito bem do que nós estamos falando aqui. Então, verso 12: então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado, não com o fermento usado no pão. Ou seja, não é disso que eu estou falando, gente. Fermento você compra na padaria ou no mercado, pão físico que vai te matar a fome. Não é disso que eu estou falando. Atentem, né? Ou seja, olha algo novo acontecendo. Gente, sai do hábito religioso, né? Sai da tradição. Isso vai matar vocês, Jesus está dizendo, né? Onde está o elemento novo? No mistério que Deus está fazendo. Olha as coisas novas que Deus está fazendo, né? E aí, para repetir, né? Não com o fermento usado no pão, mas com o quê? O que está escrito aí na sua Bíblia? A palavra doutrina, você sabe disso, Carlos? Vem do latim, né? Do céu do latim é ensinar. Olha, ensinar. Ou seja, é a capacidade que a igreja tem, o pastor, o conselho, o presbitério, a faculdade de teologia, é a capacidade que as pessoas têm de ensinar Deus. É muita prepotência nossa achar que a gente ensina Deus, e pior ainda, né? Não só achar que ensina Deus, mas também dizer que alguns, né, ensinos estão equivocados. Claro, nós temos aqui o mistério na palavra, a doutrina de alguma forma mantém a nossa tradição, nós precisamos dela, porque senão vira anarquia, mas nós não podemos nos fechar para o novo, né? Estar com o coração aberto, sensível, não nos prender à religião, porque sempre Deus está nos trazendo algo novo, e nós precisamos estar atentos a Ele, porque senão a gente mata o novo, porque a gente prefere o antigo, porque o antigo nos dá de alguma forma uma certa segurança, tá? É sobre isso que nós vamos nessa manhã falar. Vou fazer uma pergunta para vocês refletirem comigo e quem sabe até mesmo responderem. Será que os fariseus tinham noção do que estavam fazendo com Jesus? Vamos voltar lá para o texto, para você ficar mais próximo da resposta. Marcos, nosso texto original. Marcos capítulo 8, tá? Então a pergunta é: será que os fariseus, portanto aqueles que tinham autoridade para ensinar,
a doutrina. Repetir, garantia a tradição. Hoje seriam os pastores, né? Será que eles tinham noção do que estavam falando e fazendo com Jesus? Guilherme, será que eles tinham noção do que estavam fazendo? Né? Essa é uma pergunta que vai abrir a nossa reflexão. Porque quando a gente considera Paulo, que também era um fariseu, ele dá essa informação nas suas cartas, né? Nascido, né, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, ele fala quanto à lei, ou seja, fariseu, ou seja, não tinha ninguém mais radical, mais fundamentalista, mais exigente como a tribo dos fariseus, ou ali a ala dos fariseus. Eu já disse para vocês, a palavra fariseu, a palavra aramaico, significa o melhor, só isso, viu, Paulo? O fariseu é o melhor, a ponto inclusive de darem de dedo e depois mais tarde tramarem e conseguirem a morte de Jesus. É desses que nós estamos falando. Então a cegueira, ou seja, aquele afã de você guardar por segurança doutrinária, por segurança tradicional, com capacidade de você, né, dizer, olha, eu estou dominando, né, eu domino Deus, né? Eles tinham isso tão arraigado neles que eles estavam cegos para o novo e não conseguiram perceber que Jesus é o Messias. Portanto, trocaram, Neiva, o novo que Deus estava fazendo por aquilo que eles tinham segurando. Não, aqui quem manda é a gente, nós conhecemos tudo aqui, nós sabemos quem é, nós temos por pai Abraão. Disseram isso, sabe para quem? Para Jesus. Nós temos por pai Abraão, ou seja, aqui, ó, gente, nós temos pedigree, temos raça, nós somos o povo. Por isso, na minha tradução, aparece aí o verso 11, Marcos 8, verso 11. Os fariseus chegaram e começaram, a expressão aí, a minha aparece discutir. A gente sabe o que é discutir. Discutir, presbítero Milton, né? Não é dialogar, não é sentar junto, bater um papo, olha, não, quero te ouvir, poxa, que coisa interessante, maravilhosa, Deus tocou no meu coração, usou o irmão, pronto, concordei com o irmão. A expressão discutir aqui é o seguinte, olha, nós vamos usar argumentos para desconstruir a sua fala. Nós não reconhecemos a sua autoridade. Estão dizendo isso, presbítero Denilson, para Jesus. E não é a primeira vez. Desde o 2º capítulo de Marcos, nós temos aqui enfatizado no texto essa atitude do quê? Dos representantes oficiais da religião, mente tapada, hábito religioso, que estavam dispostos a pisar em tudo e todos que porventura ousassem trazer algo novo, e é o que fizeram com Jesus, né? Sem hesitar. Os fariseus, verso 11, chegaram e começaram a discutir com Jesus e tentando, a expressão é muito pesada, gente. Quando você vai ver em capítulo 1 de Marcos, no capítulo 4 de Mateus, você vai ver ali que a tentação foi atribuída a Satanás, quando leva Jesus ao deserto e é tentado, percebe? Então é algo destrutivo, maligno, contra o reino de Deus. Então aqui, quando eles vão até Jesus, e aí o que me chama a atenção, Leila, é que Jesus, movido pelo Espírito Santo, já que quando sai do batismo, o Espírito Santo desce sobre ele e diz, tu és o meu filho amado, tu és o meu escolhido, em ti me comprazo, em ti eu tenho prazer, ou seja, não há dúvida de que ele é o Messias, e portador desse espírito de sabedoria, de discernimento, né, de percepção do outro. Jesus não cai nesse tipo de argumento. Jesus percebe que está sendo tentado. Então seria, ontem, né, Marcos, a gente, na nossa reunião de presbitério, às vezes a gente quer espiritualizar coisas que não devem ser espiritualizadas. E isso sempre me admirou no Evangelho de Marcos, porque mostra um Jesus real, sabe? Lidando com coisas do dia a dia. Jesus aqui, Carlos, percebe que está sendo literalmente tentado. Me desculpa, gente má, gente ruim, que dominava as pessoas, dominava o templo, a sinagoga, crente, coisa nenhuma, religiosos, e Jesus percebe isso
E aí vem a dureza que ele vai reagir. Verso 12. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito o quê? Assim, ó, respira fundo. Eu fico pensando assim, né? Tentando imaginar a cena, Guilherme. Dentro da igreja, lidando com pastores, presbíteros, gente de liderança antiga da igreja. E Jesus falou, meu Pai do céu, não é possível. Não é possível que essas pessoas não tenham capacidade de perceber o mínimo. Pessoas estão literalmente cegas pelo poder, pela tradição. São capazes de pisar em tudo e todos, simplesmente para não mover um passo na direção do domínio do quê? Das coisas de Deus. Por isso Deus usa de ironia tantas vezes na história bíblica. Onde está essa ironia? Gente, Jesus nascer de um casamento duvidoso, você já sabe o que eu quis dizer e o que quer dizer com um casamento duvidoso, né? Ou seja, Maria engravidou e sequer tinha tido relação com seu noivo. Tanto que durante a noite ele cai fora. Opa, pera lá, engravidou e eu não passei por lá, não é meu nome. O anjo vai, pera lá, você não está entendendo. Olha algo novo, olha o mistério, volta, Deus tem um propósito ali. Então um casamento duvidoso. Depois, família Souza como a minha, não tinha gente importante. E quando nasce? Ou seja, durante um tempo que o censo está acontecendo, estão indo ao Egito e em Belém da Judéia, numa estrebaria, nasce Jesus. Não, vocês estão de brincadeira. As autoridades diriam, vocês estão de brincadeira. Nós estamos esperando o descendente do que? De Davi, que é o que? O maior rei da história de Israel, que mais conquistou poder e dinheiro, terras. Então vai ser alguém grande, não um descendente aí, ou alguém que vem de Heliópolis, que eu sempre disse para vocês, né? Então, percebe que essa dureza do coração dessas pessoas foi construída, cristalizada pelo quê? Pela doutrina. Pessoas que acham que conhecem Deus e que ensinam Deus, e quando você ensina Deus, você ensina a partir das suas percepções, né? Então esse é o problema. E aí Jesus responde, então, de que maneira? Quando dá aquele, né? Respira e aí solta. Verso 12 na sequência. Porque esta geração, vocês sabem no português a diferença de esta e essa. Não estou falando com os batistas, não. Estou falando com os assembleianos, não. Com os metodistas, não. Estou falando com aqui, primeiro P de Mauá. É para nós. Então ele está falando, são estes os fariseus, tinham um nome de famílias, eram pessoas conhecidas no templo, autoridades. Olha, esta geração. E por que esta geração? Porque a geração que está me tentando é a geração que o tempo todo descredencia a minha autoridade, é a geração que não acredita no novo que Deus está fazendo, é a geração que está encomendando a minha morte. Então, diz Jesus, olha, desculpa a expressão, eu não estou nem aí para vocês. Vocês já tiveram muitas oportunidades de apreender o novo, de perceber o novo, mas vocês não querem o novo. Então nenhum sinal será dado. Está aí na sua Bíblia, você pode conferir. Depois de um gemido negro profundo, que eu vou responder para esse povo? Gente, estou jogando a toalha, não dá mais. Eles não querem algo novo. Eles querem, na verdade, me mandar embora o Messias. Querem mandar embora porque o Messias quer propor algo novo. Que algo novo é esse? Uma nova aliança. Uma nova aliança, né? Nenhum sinal será dado para esta geração. Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado. E aí verso 13, gente, ele não insiste não, ele simplesmente, Carol, vai embora, está aí no seu texto, você pode conferir. Verso 13, deixando-os, tornou a embarcar e foi para onde? Não, eu quero distante de vocês, vou embora, vai para o outro lado e vai fazer o quê? Né? Vai curar gente, vai levar o evangelho para quem precisa, para quem necessita, para quem está esperando algo novo. Aliás, vai levar o evangelho para pessoas que não eram recebidas na sinagoga, não tinham perfil.
Então é isso que Marcos Paulo está nos contando. Marcos Paulo, Paulo, é isso que Marcos está nos contando do ministério de Jesus, né? E que a gente muitas vezes perde porque tem uma facilidade muito grande, sistema límbico, né, de ir no automático. O cego vai nos propondo, né, por facilitar o trabalho dele, né, aquilo que a gente já sabe fazer. Então ele não tem muito trabalho, vai fazendo aquilo que você já sabe fazer, mas de repente Deus quer que você tenha uma mudança, né, a partir do córtex cerebral, ou seja, não, faça algo que te incomoda, que você sai da zona de conforto, isso vai te matar. Aliás, março tivemos uma série falando sobre zona de conforto também. Na sequência eu vou distribuir alguns textos, porque afinal de contas você está lembrando aí, tenho certeza que alguém de vocês está lembrando. Pastor, mas quantas vezes a gente viu alguns personagens que a gente gosta tanto que pediram sinal e Deus deu? Verdade, eu pensei nisso. Se vocês não pensaram, eu pensei. Então vamos lá. Primeiro deles, Juízes. Vamos começar por ali, né, Guilherme? Juízes, capítulo 6, 16, 17. Eu vou saltear aqui porque não tem para todo mundo, né? Élide, Juízes também, 22 a 24. Pro lado de cá. Tem espada aí? Neiva, tem? Juízes, é Juízes 6, tá? Ou é Élide? É Juízes 6, Élide, 22 a 24. O seu é 6 também, 16, é uma sequência de textos. Como o texto é longo, a gente vai ler alguns para ganhar tempo. E Neiva, Juízes 6, 36 a 38. Pro lado de cá, Claudinei. 1 Reis, 22, 28. Marcos, João Marcos. Números 14, verso 11. Pulando para lá. Juliano, 1 de Timóteo 4, 1 e 2. Seu Arlindo, Lucas 12, 1. Laodiceia, 1 de Coríntios 5, 6 a 8. Carlos, Gálatas 5, verso 9. Carol, Êxodo 12, 15 a 20. Êxodo 12, 15 a 20, tá? Todo mundo encontrou? Pode ficar tranquilo que quando chegar a hora eu falo para você ler. Olha só, a primeira coisa para a gente, na minha forma de interpretar o texto, tá? Para a gente pensar sobre o sinal, porque uma geração pediu um sinal para Deus, né? Talvez você esteja perguntando, pastor, e hoje o crente pode pedir sinal? Eu falei assim, é o que eu mais faço. Só que é uma diferença quando você olha o contexto, Laodiceia, em que Jesus está sendo interpelado, ou na verdade tentado a dar um sinal. A preocupação ali dos ouvintes, ou de quem está pedindo um sinal, não é porque quer uma prova a mais, para abrir mão de toda a tradição e falar, engajar no reino de Deus. Não. Na verdade também é um pedido retórico, ou seja, olha, vamos fazer parte, só para a gente dizer que a gente cumpriu a nossa tarefa, nós não desistimos rapidamente da mensagem do Senhor Jesus, nós pedimos sinal, e o Senhor não quis dar. Percebe quando você joga para o outro, o problema que é seu. Então por isso, Carol, Jesus vai ficar irado, e vai, não dou sinal, porque vocês não precisam de sinal. É uma necessidade, aspas, retórica, ou seja, vocês não querem um sinal, vocês querem na verdade um argumento para dizer para os outros colegas de vocês que estão na mesma condição, que vocês não desistiram rapidamente, até porque pediram um sinal, e ele não quis dar sinal. Então percebe, não se trata de sinal. Então uma questão é você pensar o sinal a partir do quê? De uma tentação para você jogar para o outro, né, a culpa de uma decisão que você não quer tomar. No caso de Gideão, que eu gosto muito da biografia desse cara, né, é que ele pede um sinal, mas não porque está em dúvida, mas porque está com medo. Sabe, eu estou com o Senhor, eu estou com Ele, Senhor, eu quero muito, só que a minha fragilidade é tão grande, né? Meu coração está pegando fogo, eu quero muito estar nessa promessa que o Senhor está colocando, mas sabe, perdoe-me, mas eu tenho medo. Então percebe que não se trata, Marcos, da dúvida, não,
mas se trata do medo. E aí o medo, claro, é comum, é nosso, mas não da dúvida. Não está colocando a promessa ou a mensagem, né, em dúvida. Não. Senhor, eu só quero, né, um pouco mais de segurança, porque é muito difícil deixar a zona de conforto. Percebe então que é outro contexto. Então, respondendo, sim, o crente deve pedir sinal o tempo todo. Nem sempre Deus vai responder. E aí quando não responde, pastor, o que eu faço é: Senhor, eu escolhi isso aqui, então me abençoa porque eu estou indo nele. Né? Às vezes ele te diz claramente a porta, aqui, escancar a porta, entra. Às vezes não. E aí diante de uma opção, você usa a razão, claro, usa a coerência bíblica e fala: Senhor, a porta é essa aqui, estou indo nela, põe a mão, Senhor. E se não der certo, breca logo, porque eu não quero ter que administrar depois consequências ruins, percebe? Mas o sinal, sim, é bíblico, nos alimenta o coração, renova a nossa força e esperança, mas não da contestação, não do argumento para dizer o seguinte: olha, eu tentei muito tempo andar com Deus na igreja, mas como já ouvi alguma ovelha dizer, né, num outro tempo, fiquei 6 meses na igreja, minha vida continua do mesmo jeito, não quis ir mais. Isso não é pedir sinal, isso é colocar Deus em xeque. Será mesmo? Será mesmo? Não é o caso de Gideão. Pode ler, Guilherme, por favor, do capítulo 6, versos 16 e 17. Tornou-lhe o Senhor: já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, o Senhor, que me fala. Pronto, ele chega num cara, ele mesmo vai dizer, na família mais pobre que tem, trabalhando de forma improvisada no campo. Aparece o anjo, fala para ele: ó, salve, homem valente. Você está de brincadeira? Homem valente? Eu estou numa draga terrível aqui, passando uma vida terrível. Não, você vai ser o libertador de Israel. Eu? Não. Então, numa situação dessa, até eu que sou meio besta, eu faria a mesma coisa. Não, Senhor, quem mais fez isso? Moisés. Senhor, eu sou o gago, o senhor está de brincadeira? Eu sou o gago, não tenho dicção, não sei falar com um homem tão poderoso daquele. Imagine falar com Joe Biden, não dá. Não, você não está entendendo. Quem está falando que eu vou confiar ou que eu vou esperar da sua competência? Eu vou fazer. Quem fez a boca do homem? Quem fez o homem? Está aqui Arão, fala tão bem, né? É um orador excelente, né? Depois mais tarde a gente vai saber que era, eu diria outra palavra, né? Assim, o Arão era, né, milongueiro, né? Falava demais, inclusive. E ele vai ser o seu intérprete. Percebe? Então, Deus dá um sinal para dizer o seguinte: olha, eu escolhi, eu vou fazer. Então, não é um sinal de contestação ou de dúvida, mas é um sinal de insegurança, cara, de medo, que todos nós temos, mas não da dúvida, não de transportar para o outro, né, uma falta de maturidade espiritual que a gente tem. Então, o pedido de sinal de Gideão é óbvio: eu estou inseguro. Olhando à minha volta, eu não vejo como eu possa ser o libertador de Israel. Aí ele pede o sinal, e Deus dá. Sequência, Erid, pode ler, por favor, 22 a 24. E o Gideão que o anjo do Senhor lhe disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou de: o Senhor é paz. Ainda tenho que hoje está o altar de obra que pertence aos sacerdotes. Isso mesmo. Que coisa linda. Veja a diferença de um fariseu para Gideão. Ora, pois ele fica feliz de saber que o anjo aparece de novo, ele fala com ele está com medo. Aliás, ele reconhece, gente, ou seja, era aluno de escola dominical. Ele diz o seguinte: eu estou perdido porque eu vi o anjo do Senhor. Naquela tradição era: quem vê a face de Deus morre, porque Deus é glória. Êxodo 33, quando Moisés pede a mesma coisa: não, você não vai ver a minha glória. Se você ver a minha glória, você morre, né? Com esse corpo natural, com esse corpo corruptível como é o nosso, não, você não pode ver. Viu as costas de Deus, e o suficiente para ele descer do monte, porque pregamos domingo retrasado aqui sobre isso, né? Com as vestes de rosto resplandecentes da glória de Deus, né? Então esse homem é crente, Gideão é crente, ele fala: estou perdido, eu ouvi a glória de Deus. O anjo fala: calma, não tenha medo, percebe? Então é medo, não é dúvida,
não é tentação, não é por desconstruir o discurso do outro. E Deus está fazendo algo novo ali. É algo novo. Portanto, precisa ter ouvidos e olhos atentos para perceber o novo de Deus. Na sequência, Neito, pode ler, por favor. Disse Gideão a Deus: se há de livrar a Israel do meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor. Então conhecereis que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada, e apertando a lã, o orvalho dela espremeu uma taça cheia de água. Bom, então vocês sabem, né? A característica naquele período de Israel, durante o dia 50 graus, sol escaldante, à noite geada abaixo de zero. Então ele pede um sinal que é óbvio. Senhor, então pera lá, né? Me perdoe aí que eu vou insistir no meu medo, porque eu não estou acreditando que o Senhor vai me usar para libertar Israel. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um copo lá fora com algodão dentro. Se foi de fato o Senhor que falou comigo, vocês conhecem o texto, então que em volta do copo fique todo cheio de neve, e dentro do copo com algodão totalmente seco durante a noite. Tá bom. Passa a noite, tira a corda, vai correr lá no quintal, experiência de adolescente, pega o copo em volta todo cheio de neve e dentro seco. Aí você entra em pânico, né? Deus te deu o sinal, Júlia, te deu o sinal. Aí o coração humano, mas será que agora eu tenho que crer, né? E o medo, sabe, adolescente, novo ainda, jovem, impetuoso. Senhor, pelo amor de Deus, deixa eu fazer só mais um. Vamos inverter agora, mais uma noite. Agora o contrário. Tudo seco em volta, dentro do copo, água ou neve. Tá bom, vai. Aí acontece. Do jeito que não tem dúvida, o Senhor é contigo. Quanto tempo depois? 1000 anos. Os discípulos no barco, amando de Jesus, depois de tanto tempo andando com Jesus, fiquem aqui, me esperem que eu vou orar. Ele ora até de madrugada, de repente desce do monte, vai ao encontro no mar, junto dos apóstolos, dos discípulos, andando sobre as águas. Pronto! Lembra, Carol, falando do sobrenatural, ou seja, que sai da doutrina, sai do controle humano. Nós não temos o controle de andar sobre as águas, eles também não tinham, óbvio. Então sai do tradicional, porque o algo novo está chegando. Eles olham e pensam que o que eu pensaria, você também, é um fantasma. Calma, não tenham medo, Pedro. Então me dá um sinal, Senhor, não para contestar, porque eles criam, tanto que estavam com Jesus, mas para dizer, olha, a minha insegurança, o meu medo, isso faz parte de nós. Então este sinal se perde do Senhor. Tá bom, então venha. Ele desce do barco e vai. Até aqui momento, quando ele de novo tira os olhos fitos de Jesus e olha para os problemas, quando olha para o lado, né, e vê a onda, pronto, ó, né? Percebe? Então não é errado pedir um sinal, o errado é você contestar, né? Duvidar do novo que Deus está fazendo. E como é que a gente faz isso? Preferindo guardar as nossas doutrinas e o nosso controle religioso sobre aquilo que está posto na tradição. Próximo texto, 1 de Reis, para lembrar, quem vai ler o Claudinei, né? 1 de Reis, 22, 28. A ideia de você contestar aquilo que Deus está fazendo por conveniência. Isso é muito comum. Eu acho que um dos piores flagelos que tem na igreja, no ministério pastoral, na liderança, muitas vezes, é quando você toma uma atitude por conveniência. E por que eu chamo de flagelo? Porque você sabe que é errado, mas por conveniência você faz. E na Escritura nós temos centenas de textos bíblicos condenando isso, mas o ser humano insiste em fazer, né? É agir por conveniência. Você sabe que está errado, né? Mas faz. E às vezes você diz,
cria argumentos para desconstruir o argumento do outro que você sabe que está certo. Você sabe que o outro está fazendo, não é Marx que vive. Você sabe que o outro está fazendo está certo, mas por conveniência, por alguma razão você não gosta, ou porque você vai ter algum tipo de prejuízo, você prefere lutar para desconstruir o argumento do outro que é verdadeiro, para você sair ganhando, porque você vai ter privilégio. Gente, está assim na Escritura. Vem vindo agora mais um texto que a gente vai ler sobre a ideia do sinal. Claudinei, 22, verso 28 apenas, e rapidamente eu interpreto aqui, já que vocês conhecem o texto. Disse-me Caio, se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais, ouvi isto, vós todos os povos. Pronto. Então você tem dois reis, Israel, Judá, você tem Josafá e Acabe. Só isso. Você tem um rei crente, e desculpa a expressão, e um outro, ainda que religioso, tradicional, sem vergonha, que é Acabe. Vocês conhecem? Aquele cara que era mandado por Jezabel. Um é rei de Israel, o outro é rei de Judá. Aí você imagina, o pai passa por umas coisas, né? Aí vai a filha do rei Josafá, ou filho, que eu sempre troco, mas o filho de um vai, se namora e quer casar com a filha do outro, né? Aí se casa. O Acabe, que é um cara esperto que só, querendo ampliar a força e guerrear, vai no rei crente, Josafá, né? E diz assim: olha, vamos juntar força e vamos guerrear, vamos conquistar, expandir os nossos marcos, conquistar a terra, que era algo comum que Israel fazia, desde quando soube o sinal de Deus. Deus mandava, eles iam, né? No período de Davi isso era muito comum, tá? O que um crente faz, Carol? Josafá faz o quê? Não, então, pera lá, se isso é um projeto de Deus, eu quero sinal, eu quero resposta. Josafá, o Acabe pensa num ligeiro, entendeu? Que usa a religião à sua conveniência. Era rei de Israel. Ele faz o quê? Não, aqui tem um monte de profeta que eu pago mensalmente para falar o que eu quero. Chamou 400. Todos, não, pode entrar em guerra. Seu contra-cheque está garantido, viu? Milton, presbítero, está garantido. Só pregavam o que o rei queria ouvir. Quantos pastores ainda hoje fazem isso? Não, mas se eu pregar isso, o povo vai embora. Então leia Gálatas capítulo 1, de 6 a 9. Importa agradar a quem? Né? Quem dá dízimo. Estou cansado de ouvir colega falar isso. Quem banca o seu salário, quem banca a igreja. Primeira coisa que você perde, você chuta a sua vocação. Segundo, a sua dignidade espiritual. E terceiro, você não vai terminar seu ministério. Não vai. Ah não, mas ele foi até o final. Não, como diz o outro, praticando religião, não mais ministério. Era um profissional. E está assim, ó. Um crente faz o quê? Não, meu coração não está em paz, não tem mais nenhum profeta. Aí nasce o texto que o irmão leu. Ah, tem um aí, o único crente, Micaías, o único honesto, que não vendeu o seu ministério, que não vendeu, Denilson, a sua vocação. Aí, então chama esse cara. Mas já conhecia o Acabe, ligeiro, que só faz o que? Manda uma comitiva, vai lá e dá um corretivo. Vai a comitiva, vai lá e fala assim, ó, o rei, depois você lê o texto todo, o rei vai entrar em guerra. Olha a diferença. Quem quer ouvir a voz de Deus, pede sinal, com medo. Será mesmo, Senhor? Se vê pequeno, necessitado, um chamado grande demais, eu não dou conta, Deus. Como Moisés falou, se o Senhor não for comigo, eu não tiro meu pé daqui, eu não abro mão da tua glória, da tua bênção, porque esse povo é um povo ruim, de dura serviço. Sem tu, Senhor, eu não saio daqui. Não, pode ir sob o meu sinal, marche. Vê a diferença. Então vai a comitiva lá, Guilherme, e diz assim para o único profeta honesto e verdadeiro que tinha: o rei vai entrar em guerra, tá? Vê se você traga uma palavra que confirme o que o rei quer. Sinal correto? Não. Sinal encomendado, de gente que duvida, mas usa a religião o quê? Como conveniência, capa, né? Os fariseus que Jesus estava enfrentando 1000 anos depois. Aí ele pega e ironiza: tá bom,
vai lá Micaías e fala: não, pode ir, o senhor vai ter vitória. Aí quem não entende nada é o Acabe. Pera lá, você sempre falou contra, o que está acontecendo? Por que agora está dizendo que eu vou ter vitória? Aí ele para a brincadeira e traz a profecia que o irmão leu. Se vocês tiverem vitória e voltarem em paz para a terra, Deus não falou comigo. Acabe, você vai morrer, e Josafá vai ser por um trilho. Sabe quando o cara atira, o soldado atira a lança e vem em cima dele? Pois ele dá aquele, Josafá, crente, ele dá aquela escapadinha, a lança, a profecia se cumpriu. Morre Acabe, e Josafá quase morre. 400 profetas que eram doutrinadores, responsáveis pela religião, falaram que o rei queria ouvir. Um único profeta, crente, falou o que Deus ia fazer. O que aconteceu? O que Deus mandou fazer. Ou seja, o que ia de fato acontecer, né? Então há diferença de sinal. Sinal pedido num tempo de dúvida, de conveniência religiosa. Sinal pedido num tempo de: Senhor, me dá um pouco de segurança, porque eu quero fazer, eu creio, mas sabe da minha limitação. És tu mesmo, Senhor, me permita então ir ao teu encontro, andar contigo. Venha, desce do barco e venha. Percebe a diferença? Não é dúvida, é medo. Então, diante do medo, a gente pede sinal, tem que pedir sinal, por causa da nossa fragilidade. Da dúvida, da comodidade religiosa, não. Quando é comodidade religiosa, Jesus, ou a semente da palavra, Deus desdenha. Você não está preocupado, você não quer sinal, não vou te dar sinal. É a interpretação que eu faço, tanto desses textos que nós estamos lendo, quanto do contexto onde está inserido Jesus, com uma geração que contestava Jesus, que não queria Jesus, porque para aceitar Jesus, eles teriam que mudar de vida, radicalmente. Eles não queriam mudar de vida. Sabe por quê? Porque a religião que eles praticavam era conveniente. Era conveniente. Não iam mudar como de fato não mudaram. Mataram Jesus, né? Números 14, Marcos, texto extraordinário sobre o sinal também. E aí o próprio Deus dizendo: olha, não dá mais, não dá. Marcos, Números 14, verso 11. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Até o Pedro entende essa mensagem, sabe? E aí o que é gostoso você conferir, que ele fala provocação, ou seja, Deus sabe a diferença entre quem está com medo, Carol, quer ir, confia, mas está com medo, reconhece a sua limitação. Deus sabe a diferença de alguém que está provocando, alguém que não quer sinal, mas quer jogar no outro a culpa da sua própria frustração espiritual. Até quando esse povo vai me provocar? Porque isso é provocação, porque não é falta de sinal, porque quantos sinais eu já dei, e esse povo ainda continua duvidando, de duro serviço. Ora pois, 10 pragas do Egito, desbancou o faraó, abre o mar vermelho, passa o povo de pés enxutos, vem um exército, afoga, depois codornizes, maná, águas em Refidim, águas em Meribá, ou seja, um monte de sinal foi dado, e aquele povo continuava duvidando e provocando. Tanto que termina onde? No deserto, morre todo mundo. Quem vai passar? Caleb e Josué, que tinham fé e esperança, estavam, Denilson, com ouvidos e olhos atentos para perceber o novo de Deus, e perceberam. Então há diferença de se pedir sinal. Por isso que Jesus aqui indignado, sempre voltando para o texto, que é a nossa base, né? Não vou dar sinal para vocês, seus hipócritas. Ele usa uma palavra pesada, né? Que está anotado aqui. Jesus usa uma palavra pesada para se referir àqueles fariseus que estão pedindo sinal, né? Cuidado com o fermento dos fariseus. Para que serve o fermento? Geralmente aquele fermento biológico. Para que serve o fermento na massa, gente? Uns falam apodrecer, azedar, né? Ou seja, um pouquinho de nada, uma massa enorme, ou seja, influencia tudo, nada vai ficar de fora.
Então percebe? Ou seja, se eu não tirar os meus discípulos verdadeiros em Ceia do meio desse povo, essa doutrina humana, mecânica, fechada, conveniente, essa doutrina vai matar a fé das pessoas que de fato querem se abrir para o novo de Deus. Por isso Jesus vai para o outro lado. Eu falei assim, não, ele tentou durante várias vezes, vocês viram isso em Marcos comigo, desde o primeiro capítulo, ele tentou várias vezes pregar nas sinagogas, mas não tinha jeito, Juliano. Aquelas pessoas não queriam a mensagem de Jesus. Tudo bem, vocês não querem, eu vou a outros lugares de pessoas que estão sedentas, e vai. 5 mil, 10 mil pessoas, alimenta, cura pessoas, liberta de demônios, vai nas casas, como foi na casa de Pedro, curou o filho da viúva de Naim, um filho curou, ressuscitou. Ou seja, quantos milagres, percebe? Feitos fora do templo, fora do espaço religioso, né? Mas era o algo novo. 1 de Timóteo, quem vai ler? 1 de Timóteo, pode ler, Juliano, falando sobre o fermento. Olha o que Paulo fala sobre isso. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então, eu já falei várias vezes aqui sobre cauterização, né? Só que Paulo usa isso aplicado à consciência, ou seja, que algo interno está aqui dentro da cachola. Então, você fez uma cirurgia para extração de uma verruga, aí você vai com laser ali e cauteriza, ou seja, para fechar, né, ali a pele, para ajudar a cicatrizar. Então, cauterização. Quando faz a cauterização, geralmente é a laser. Nunca fiz por isso, mas já li sobre isso. Nunca fiz um procedimento desse. Por algum tempo, o lugar em que foi cauterizado perde sensibilidade. Você não sente mais dor ali durante um tempo. Então Paulo usa, olha que coisa linda. Paulo usa essa metáfora e aplica o que é a consciência. O que é a mente cauterizada? É uma mente que está tão cristalizada em doutrinas de homens de tradição que não é mais capaz de se abrir para o novo. Perde sensibilidade. E Paulo fala, e por que isso aconteceu, presbítero Marcos? Porque um monte de gente vem aqui há muito tempo pregando mentira e as pessoas estão acreditando comodamente, porque afinal de contas, não, mas ele é um homem de Deus, não precisa conferir a palavra não, né? É um homem de Deus. Por isso que acontece, não perceberam que um monte de gente estava o quê? Enganando, pregando conveniência, profetas pagos, 400, aí vem um novo, prega algo novo, não. Então é mais fácil, sistema límbico, né? É mais fácil eu rechaçar aquilo que está me colocando numa condição ruim, porque eu tenho que sair da zona de conforto. Se você fizer isso aqui durante, né, um ano, todo dia, 4, 5 vezes por dia, daqui a pouco seu cérebro vai entender, você vai fazer normalmente. Percebe? Né? O ruim é quando é pela primeira vez, mas depois, né, vai mudando. Então Paulo adverte, cuidado, tem um monte de gente com mente cauterizada que está ensinando vocês, é líder de vocês, cuidado, né? Pode levar vocês a apostatar da fé. Paulo fala isso, gente que está apostatada da fé, mas não perdeu o título, ainda é pastor, ainda é presbítero, ainda é líder, é referência, né? E gente, sempre esteve assim, no passado bíblico, agora não é diferente. Próximo texto, Lucas 12, já estamos terminando, até porque faltam só 5 minutos. Lucas 12, verso 1, quem vai ler? Senhor Alindo, pode ler, irmão. Posto que milhares de pessoas que se aglomeram à conta de uns aos outros se atropelaram, passou Jesus a dizer, mas de tudo aos seus discípulos, acautelaram-nos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nossa, é dura, hein? Dura essa palavra. Então a mesma passagem, só que em Lucas dá a seguinte informação, Jesus falando sobre o mesmo episódio. Ele fala assim, cuidado, falando para as pessoas simples, cuidado com o fermento dos fariseus, eles são hipócritas, eles são fingidos, cuidado.
E aí a palavra fermento significa o quê? É um tipo de ensino tão, né, tão bem construído que vocês não vão perceber, né? Por isso que cabe a metáfora. O fermento é uma coisa tão pequenininha perto do todo da massa, mas o poder é extraordinário. Vai apodrecer tudo. Então ele fala, cautela, cuidado, né? Cuidado, não é porque está vestido de pastor, né, que fala bonitinho, cuidado, confere, tá? Confere. Mais o que eu tenho dito, né, e falando na faculdade, né? Por isso que eu fiquei hoje esse dia maravilhoso, vocês aqui, a escola bonita, sabe? Porque ontem conversando com o presbítero Oscar, se estiver acompanhando de casa, né, às vezes você se sente assim, né, meio que voz solitária no deserto. Você prepara a aula, prepara o sermão, prepara estudo bíblico e as pessoas querem aquela, sabe, aquela magia que não envolve mais você conferir na palavra, sentimento, né? Foi esse o tempo que as igrejas lotavam quarta-feira à noite porque queriam sedentos pela palavra, estudar a palavra, a escola dominical bombava, né? Hoje as pessoas não, querem o leitinho fácil, que os enganadores com facilidade chegam e colocam lá né? É mais fácil. O sistema límbico está dominando, né? Eu diria assim, né? É um vício religioso, assim, um hábito tão fácil, você não precisa, não te dá trabalho nenhum, é só pegar e, né? Bom se fosse águia, né? Depois, quando a águia percebe ali que o filhotinho já está bom, ela joga, vai voar, menina, voa, aqui que eu vou ficar tratando você a vida inteira, não, aí você não nasceu com ar, ela própria joga para fora, né? Leitinho, não é a vida toda não. É só enquanto você está engatinhando. Aliás, engatinhando não, né? Porque engatinhando já está comendo papinha, né? É só enquanto está ali no colinho, né? Depois, dá linha, né? Vamos terminar? 1 de Coríntios. Quem vai ler? Lá. É de 1 a 5? De 6 a... o 1 Coríntios 5, de 6 a 8. Paulo fala do fermento também aí. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Bom, então, ele faz ali a comparação também com o fermento, só que faz uma relação, que é o texto que daqui a pouco a Carol vai ler, uma relação lá com o período onde surge a metáfora do pão. Porque o pão sem fermento? Lá em Êxodo 12, né, que é o pão da Páscoa, né? Então Paulo agora está usando a mensagem figurada para aplicar o quê? Num contexto onde o fermento já tinha, simbolicamente falando, azedado toda a comunidade. Qual que era ali? Né? Um pai ficou viúvo, já tinha filho adulto, se enamorou com uma outra pessoa, casou, a madrasta estava tendo intimidade sexual com ali o enteado. E o que Paulo coloca é que a igreja inteira sabia e ninguém fazia nada. Ou seja, não, é assim mesmo, é tudo certo. Paulo fica louco, Marcos, nossa discussão, fica louco, não! Ele fala, o corpo em si, que está manchado pelo pecado, né? Esse corpo precisa ser tratado. Ele fala radicalmente, entrega para Satanás, mas não está jogando para o inferno. Está dizendo o seguinte, olha, tem espaço para arrependimento, que a alma dele, ou que o espírito dele, ainda em tempo se arrependa, ou seja, mas não concorda com aquilo não está certo. Então a mente cauterizada faz com que a gente, não, mas sabe que não. Então ele fala, um pouco de fermento, geralmente é quando é família influente. Quando é família influente, os amigos, né, os favores da lei, os inimigos, os rigores da lei. Bem-vindo ao Brasil. Né? E na igreja acontece também. A gente fala, né? Apanhou a vida toda, quando chegou a hora de bater, mudou a lei.
né? Ou seja, a pessoa prega a vida inteira a verdade do Evangelho, quando o problema vai na casa dele, vai ele querer interpretar a Escritura. Não. Então Paulo fala, cuidado, não é, isso não está correto. Isso é o quê? Isso é jogo religioso, mecânica religiosa, que muitas vezes mata a igreja, a ponto de você não perceber o novo de Deus. Gálatas 5, verso 9, pode ler. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Pronto. Então, para dizer, gente, aparece em muito lugar. Então, você não pode passar batido com isso. É uma mensagem muito importante que está sendo dada. A linguagem dos sinais e o uso simbólico que Jesus e Paulo fizeram sobre o fermento, né? Ter o cuidado sobre eles. Último texto para a gente terminar. Êxodo 12, 15 a 20, quando na origem aparece a expressão do pão sem fermento. Pode dizer, Carol. 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois todo aquele que comer coisa levitada, desde o primeiro dia até o 7º, será eliminado de Israel. No primeiro dia vocês terão santa convocação, e também no 7º dia terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso poderão fazer. Guardem a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei os exércitos de vocês da terra do Egito. Portanto, vocês guardarão esses dias de geração em geração por estatuto perpétuo. Vocês comerão pães sem fermento desde o dia 14 do primeiro mês à tarde até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se acha nenhum fermento em suas casas, porque todo aquele que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o estrangeiro como o natural da terra. Não comam nada que tenha fermento. Em todas as suas habitações, comam somente pães sem fermento. Ok. Bom, uma linguagem figurada, naquele contexto, é uma linguagem real, ou seja, o pão agora será feito sem fermento. O que naquele contexto significava? Ou seja, a ideia de quê? De pureza. Não vai ter contaminação. Todo mundo que não obedecer isso vai ser eliminado, ou seja, vai ficar pelo caminho. Então percebe a diferença? Então quando Jesus mais tarde, Paulo, retoma essa mensagem, o que ele está dizendo? Assim, olha, se vocês continuarem com essa prática religiosa, cega, doutrinária, que não é capaz de perceber o novo que Deus está fazendo, vocês vão se perder. Essa é a mensagem que ele está colocando. Por isso, ele vai dizer para os seus discípulos, que a experiência dele é os 12 que ele está treinando. Cuidado com esses caras. Esses caras não são crentes, aliás, não gostam de crente. Eles gostam de religião. Cuidado, fica longe deles. Vocês não perceberam, está dizendo Jesus, vocês não perceberam o que eu fiz? Vocês estão preocupados com pão material? Não, vocês não perceberam. Aí ele dá 2 números aqui para a gente terminar, Marcos. 2 números importantes, 12 e 7. Vamos olhar para o texto? Eu prometo que eu termino aqui. Marcos 8, 16 a 18, tá? Para a gente terminar. Aliás, 16 a 20. Marcos 8, você que está acompanhando de casa, para a gente terminar. 16 a 20. Aí então eles no barco, ai Marlene, não trouxemos o pão e Jesus vai dar dura na gente, que de novo esqueceu de trazer pão, né? Jesus percebe, verso 16, eles começaram a discutir entre si, dizendo, e ele diz isso porque não temos pão. Então ele está preocupado com o pão que eles esqueceram de trazer para o barco. Jesus percebeu, 17, Jesus percebeu isso e perguntou, por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Você diz, caramba, vocês estão de novo preocupados com o pão material, né? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Tem coração endurecido? Tem olhos, não veem? Tem ouvidos, não ouvem? Não se lembram de quando partiu 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de vocês, ou de pedaços, vocês escolheram? Eles respondem, sabe o que isso significa? Está usando de uma metáfora, ou de uma parábola. Ele não está perguntando matematicamente, olha, nós trouxemos 12 cestos. Não, por que 12? Está dizendo o seguinte, olha, Israel são 12 tribos. Quem é o novo Israel de Deus? Ele usa a linguagem dos 12, literal, para aplicar o quê? Ao novo povo de Deus. Quem é o povo de Deus?
O povo de Deus é todo aquele que perceber o novo de Deus. Os 12 representavam o quê? O templo, a sinagoga, os profissionais da religião. Aquilo é literal, Carlos. Os 12. E eles batiam no peito dizendo: não, nós somos a tribo tal, como Paulo mesmo fez, a tribo de Benjamim. Nós temos por pai Abraão. Quantos cestos vocês trouxeram? 12 cheios de pães, que mata a fome aqui da barriga. Então ele usa uma parábola. Não é desse pão que eu estou falando. Não são desses cestos 12, mas do que? Das novas tribos que Deus vai levantar a partir do Messias. Quem são essas novas tribos? Todas que perceberem o que? O novo de Deus. Percebe o jogo de palavras? E o 7, pastor? O 7 tem a ver com 2 elementos: os olhos de Deus, né? Apocalipse, também lá em Ezequiel, mas é uma linguagem geralmente dizendo o seguinte: olha, é o perfeito de Deus. Então tudo que Deus traz, ainda que novo, contrariando a tradição, é o perfeito, é o novo. E nós temos que ter o quê? Ouvidos e olhos atentos para perceber o novo de Deus. Então o 7 que ele fala, 12 na primeira multiplicação, 7 na segunda. Do que se trata? Ele fala um novo povo de Deus. 12 representa as 12 tribos, só que agora não mais aquelas de sangue, de sobrenome, de tradição, mas todos aqueles que o quê? Ouvirem essa mensagem e a aceitarem. E 7 o que? É o perfeito, é o novo que Deus está fazendo, e precisa ter coração atento para perceber isso. Para concluir o texto, na sequência ele vai por um cego, portanto um sinal aqui, não para os fariseus. Percebe a ironia de Jesus, Carlos? Em seguida ele vai por um cego, e de modo, desculpa a expressão, tá? E de um modo que a gente pode parecer estúpido, porque cuspir no chão, fazer lodo, colocar né? Ele cura o cara, percebe? Ironizando com o que? Com os fariseus. E num outro lado, para vocês, esta geração, para vocês não querem sinal, não dou sinal para vocês. Em seguida ele vai e faz o milagre, sinal, mas para quem? Para quem quer crer, para quem quer acreditar. E na sequência, para terminar o bloco, ele fala: quem vocês dizem que eu sou? Estão dizendo que tu és Elias, profeta, João Batista. Não, estou perguntando para vocês. Vocês estão me ouvindo, vocês estão acompanhando, vocês estão vendo o que estou fazendo, vocês estão me acompanhando. Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro: bem-aventurado Simão Barjonas, Mateus, né? Não Marcos, porque não foram carne nem sangue que te revelaram, mas o que? O Espírito do Pai. Ou seja, tu és o que? O Cristo. A palavra Cristo lá é Messias, ou seja, tu és o ungido de Deus. Que os fariseus o que? Rejeitaram, e que mais tarde iriam matá-lo. Percebe? O novo não estava vinculado à tradição religiosa, à doutrina de homens, né? Mas estava vinculado ao novo que Deus estava por fazer e que de fato fez. Amém? Vamos orar. Vou pedir para o Carlos nos dirija nessa oração, terminando o nosso tempo de reflexão. Louvado seja Deus pelo tempo precioso que tivemos na palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais um dia que tu nos dá, te agradecemos, ó Deus, por esses momentos que passamos aqui ouvindo, estudando a tua palavra, que possamos, ó Deus, colocá-la em prática, adquirir, ó Deus, todos os ensinamentos que nela estão. Amém. Te pedimos, ó Pai, que abençoes a cada um que aqui está, dando-lhe sempre, ó Deus, a tua direção e a tua orientação. Sim. Prepara-nos, ó Deus, para o culto da noite e para a participação da Santa Ceia. Guarda-nos, ó Deus, nesse dia, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos e irmãs, a todos vocês, em nome de Jesus. E a vocês que nos acompanharam de casa também. Tchau.